Cara, quando te disserem que é fácil, que dá pra fazer de qualquer jeito, que dá pra crescer, que você não precisa se esforçar muito, que você não precisa fazer uma série de concessões para as coisas darem certo, estão mentindo pra você. Estão mentindo pra você quando falam que você tem tempo, que você pode fazer o que você quiser, que dá tempo, que você não precisa se preocupar. Cara, a grande verdade, mano, é que você não tem tempo. Você não tem tempo. Se você for realmente contabilizar o tempo que você tem de vida, eu não sei com quantos anos você está assistindo esse vídeo, mas eu tenho 25. Então, quanto tempo de vida meu já foi, quanto tempo de vida eu ainda tenho, e existe um espaço muito grande ainda para o meu desenvolvimento. Só que existe sempre uma dualidade muito grande nas pessoas, que é: viva como se não houvesse amanhã, só que fatalmente o amanhã chega. E você precisa estar preparado para amanhã. Você precisa estar preparado para quando você tiver 30, você precisa estar preparado para quando você tiver 40, você precisa estar preparado para quando você tiver 60, 70, 80, 90. E quanto mais tempo você perde agora, quando você tem 20, 18, 25, 30 anos, esse tempo não volta, cara. Não volta. Esse tempo não vai voltar para você. Não vai voltar mesmo, cara. E eu sabe o que é o mais triste nisso tudo? Daqui a 50 anos você vai olhar pra trás e vai falar: poxa, como eu me arrependo de um monte de coisa. E tá tudo bem se arrepender. Eu sou cristão, eu acredito em arrependimento, eu acredito que a vida do cristão é se arrepender e olhar pra Deus. Mas como seria bom se você vivesse preocupado em não ter do que se arrepender? Como seria bom viver uma vida inteira sem arrependimentos? Sem ter que olhar para a existência, para a vida, para a forma como você viveu, para as coisas que você fez, para as coisas que você idealizou, para os projetos que você tentou, e ter nisso tudo paz e santidade. Ter nisso tudo o prazer de olhar para trás e falar: valeu a pena. Existe um texto, que é o texto de Filipenses, no capítulo 2, se não me engano a partir do versículo 14 ou 10, alguma coisa assim. Mas bem no final do trecho, esse capítulo em específico, Paulo falando acerca dos filipenses, ele fala que as pessoas deveriam preservar a palavra da vida para que no dia de Cristo ele mesmo se gloriasse de não correr em vão nem se esforçar inutilmente, porque ele havia pregado a palavra para aquelas pessoas e ele esperava que aquelas pessoas preservassem aquela palavra até o dia do Senhor. E mais uma vez, eu não sei quem é você, não sei se você é cristão, se você acredita nas mesmas coisas que eu acredito, mas o ponto é que tem um dia as coisas acabam, um dia as coisas terminam, e mesmo que elas não terminem de imediato, vai chegar um momento que você vai olhar para trás e você vai perceber quanto tempo você perdeu. Quanto tempo você perdeu fazendo coisas inúteis, quanto tempo você perdeu dedicando muita energia, muito dinheiro, muito tempo em coisas que não vão te acrescentar em nada, em coisas que não vão mudar a sua vida em nada. Às vezes você sabe das fofocas de todos os principais TikTokers, influencers, famosos, mas se alguém te perguntar o que você quer fazer do seu futuro, você não sabe. Você sabe o que acontece no Oriente Médio, mas não sabe como está o seu exame de sangue. Mas não se preocupe em saber como anda a sua vida no básico. E pensar sobre isso não é só um exercício filosófico, não é uma questão apenas reflexiva, mas é entender a realidade que te cerca, cara. É isso. Quando você olha para o mundo que te cerca, para as coisas que estão ao seu redor, para tudo que te molda de alguma forma, e você é capaz de olhar para isso tudo e falar: eu sei o que fazer, eu sei o que eu quero fazer, eu sei como eu quero fazer. Isso é transformador, irmão. É transformador. E
problema é que muitas vezes o contexto te limita. Porque você não tem talvez o dinheiro suficiente, porque você não tem talvez o tempo suficiente, porque você talvez não tenha a inteligência necessária para pensar sobre tudo isso. Para pensar sobre si mesmo. Para pensar sobre o que te cerca, para pensar sobre o que está acontecendo com você. Mas se você colocar um pouquinho de energia, só um pouquinho, tirar um pouco do entretenimento que te cerca, focar um pouco em você e pensar no que você pode fazer para melhorar, cara, isso é transformador. Existe um conceito grego que diz basicamente o seguinte: se você idealizar alguma coisa, idealizar a si mesmo, se colocar no mais alto patamar, claro, numa conjectura, numa abstração, e você colocar na ponta do lápis o que você faz diariamente, pensa no máximo que você pode ser e no que você está fazendo agora, e pensa assim, cara, o que eu faço ao longo do meu dia para contribuir para essa idealização de mim? O que eu posso fazer ao longo do meu dia para ser um pai melhor, para ser um marido melhor, para ser um filho melhor, para ser um amigo melhor? O que eu posso fazer ao longo do dia para ser um profissional melhor, para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais tempo, para ganhar mais energia, para fazer coisas que eu gosto, para cuidar melhor da minha saúde? O que eu posso fazer para essa idealização de mim se tornar uma realidade, se tornar um fato, se tornar uma coisa que eu posso experimentar ainda em vida e não só nos meus sonhos? E não só quando o alarme do telefone toca e me desperta daquela realidade que eu imaginei. Não. Uma vida real, que pode ser concretizada a partir de hábitos reais, a partir de coisas reais. Esse vídeo é sobre isso, cara. Esse vídeo é sobre fazer para si o melhor para que os outros possam ter o melhor de você. Fazer para si o melhor para que no futuro, na sua velhice, os seus filhos, os seus netos possam ter o melhor de você. Fazer o máximo que você pode, porque vai chegar um momento em que você não vai ter talvez nem a força necessária para poder subir uma escada, mas você vai ter talvez a gratidão de poder olhar para trás e falar: tudo valeu a pena. Então, eu gravei esse vídeo para poder te convencer a pensar mais sobre você, a pensar mais sobre a sua vida, sobre as coisas, sobre as suas decisões. E talvez a melhor dica que eu posso te dar nesse vídeo, e uma dica que eu quase que constantemente dou em todos os meus vídeos aqui, é a seguinte: compra um caderninho de papelaria, R$6, R$4, depende da papelaria que você tá. Esse aqui é um caderninho verde, daqueles bem baratinhos, ó, a luz aqui do carro. Compra um caderninho desse e anota o que você faz 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, até o horário que você vai dormir. E você vai perceber que você perde muito tempo diariamente não fazendo nada que presta para sua vida. Eu sei que o ócio ele é importante, que o descanso ele é relevante pra caramba, porque se você não descansar você vai acabar tendo um piripá que vai morrer no meio da estrada. Mas aprenda a usar melhor o seu tempo. E isso vai ser transformador para você. Ser muito melhor para você. Valeu? Como sempre, meu nome é Yuri Barcelos. Hoje, se não me engano, vamos conferir aqui, é o dia 23 de abril de 2026. E esse vídeo é sobre melhorar como pessoa, como ser humano, fazendo coisas que... fazendo o básico que realmente contribui para o seu desenvolvimento. Se você gostou desse vídeo, achou interessante, te fez pensar de alguma forma, compartilha aqui nos comentários, deixa o seu relato. Me segue lá no Instagram também, o link está na descrição desse vídeo. Valeu e até a próxima.